pessoal, um grande prazer estar de novo com você aqui em mais um evento da Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Nilman e separei um assunto especialíssimo para você que estuda para a área fiscal e que vai prestar o concurso de Aracaju. Nós vamos tratar nessa aula aqui sobre o processo administrativo fiscal na Lei 1547, que é o Código Tributário do município de Aracaju. Bom, antes da gente começar, ao nosso conteúdo teórico dessa aula, eu convido você aí no site da Qualis Concursos, baixar o material de apoio desse evento e aproveitar para conhecer o curso que nós disponibilizamos exatamente sobre essa matéria, legislação tributária de Aracaju. Tenho certeza que você vai gostar de estudar aqui com a Qualis Concursos. Bom, sem perder tempo, eu vou chamar aqui o seu material para a gente começar a nossa aula. Então, nós vamos falar sobre legislação tributária de Aracaju e o ponto que nós vamos tratar nesse nosso encontro hoje se refere ao processo administrativo fiscal em Aracaju. Muito bem. Bom, eu já começo mostrando para vocês que nós temos três, entre aspas, fases no processo administrativo fiscal de Aracaju. E você precisa compreender essas fases para que as disposições da Lei 1547 façam sentido para você. Vem aqui comigo. Olha lá. Primeiro, nós temos o procedimento prévio de ofício. Depois, em um segundo momento, o processo de ofício. E, por fim, o processo contencioso. Vamos lá. O procedimento prévio de ofício é o procedimento previsto no artigo 142 do CTN, ou seja, é o procedimento de fiscalização. Legal? Chama procedimento prévio porque ele precede a constituição do crédito tributário. Ok? Então, o processo administrativo fiscal de Aracaju começa, em princípio, desde o início da fiscalização. Quando a fiscalização termina e são constituídos créditos tributários, ou seja, quando é feito o lançamento, aí nós vamos para a segunda fase do processo administrativo fiscal, que é a fase do processo de ofício. Então, o processo de ofício é instaurado com a lavratura do auto de infração ou notificação de lançamento, e aí você começa essa segunda fase. Nessa segunda fase, você tem o auto de infração, documento elaborado pelo fisco, constituindo o crédito tributário. Este documento é levado à ciência do sujeito passivo, e caso o sujeito passivo não concorde com o lançamento, ou seja, o sujeito passivo apresente a sua impugnação, aí nós vamos à terceira fase, que é o processo contencioso. Legal? Espero que agora faça mais sentido para você essas, entre aspas, fases do processo administrativo fiscal em Aracaju, O procedimento prévio de ofício, procedimento de fiscalização, vai do início da fiscalização até a lavratura. Com a lavratura, constituição do crédito tributário, nós temos o início do processo de ofício e quando o contribuinte apresenta alguma irresignação em relação ao lançamento, o nome desse ato é impugnação, nós temos a instauração do litígio entre fisco e contribuinte, ou seja, vamos ao processo contencioso. Muito bem. Aí eu chamo a sua atenção para mais dois pontos aqui. Bom, o ingresso do interessado em juízo não suspende o curso do processo administrativo fiscal, a menos que decisão judicial assim o determine. O fato do contribuinte estar pleiteando judicialmente o não cabimento da exação tributária, o descabimento do lançamento, não faz por si só que o processo administrativo fiscal seja suspenso. Veja um ponto importante. Quando o sujeito passivo leva ao conhecimento do Poder Judiciário a sua desconformidade em relação ao lançamento, não tem sentido que o fisco aprecie
as mesmas razões do contribuinte que foram levadas à apreciação judicial. Então, quando você leva o litígio para o Poder Judiciário, você abre mão, você perde o direito de se defender no âmbito administrativo. Agora, isso ocorre apenas em relação à matéria que é coincidente. Por exemplo, você está discutindo lá em juízo que a majoração do ISS, por exemplo, ofende a Constituição e, portanto, você não quer pagar o tributo majorado. Aí você tem uma fiscalização da Prefeitura de Aracaju que te cobra o ISS majorado. Em relação a essa majoração, não tem como você discutir no âmbito administrativo, já que essa questão está sendo discutida lá no Poder Judiciário. Agora, se você trouxer na sua impugnação no processo administrativo alguma matéria diversa, por exemplo, você vai dizer que o lançamento é nulo porque você não foi cientificado, ou porque faltou a assinatura de quem lavrou o lançamento, ou porque a base de cálculo está errada. Se você tiver essas outras questões dentro do seu litígio, as questões diversas têm que ser apreciadas. E aí é que a legislação de Aracaju diz, olha, o fato de você estar litigando judicialmente não impede o curso do processo administrativo fiscal, lógico, em relação a matérias diferenciadas. O processo administrativo fiscal somente será suspenso caso decisão judicial assim determine. Beleza? Bom, mais um ponto que eu chamo aqui a sua atenção. O contribuinte pode requerer a suspensão do processo por até 120 dias. Então, quando há um litígio judicial em relação ao objeto do lançamento e não sendo o caso de integral concomitância de matérias idênticas sendo apreciadas no âmbito administrativo e no âmbito judicial, o contribuinte pode requerer a suspensão do processo administrativo por até 120 dias. E aí a autoridade competente para julgar o inconformismo do contribuinte vai decidir se concede essa suspensão ou não. Beleza? Bom, vamos agora seguir no estudo e passando alguns artigos da lei, né, 1547 de Aracaju, para a gente falar primeiro do procedimento prévio de ofício, depois do processo de ofício e, por fim, do processo contencioso, né? E ainda trataremos do processo de consulta e o processo normativo, que estão no bojo aí do processo administrativo fiscal. Bom, o procedimento prévio de ofício está tratado no artigo 252 da Lei 1547. Vamos a ele. O procedimento de prévio ofício se inicia pela ciência dada ao contribuinte de qualquer ato praticado por servidor competente para este fim. Então, o procedimento prévio de ofício começa no momento em que o contribuinte é cientificado do início da fiscalização. Esse ato de ciência do início da fiscalização é um ato muito importante, porque ele tira a espontaneidade do contribuinte. Você que estuda direito tributário sabe que o contribuinte pode se valer do Instituto da Denúncia Espontânea, né, previsto lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional, e ao se valer da denúncia espontânea, o contribuinte se livra da multa tributária. Ok? Bom, então você marcar exatamente quando começa a fiscalização é importante, e a legislação de Aracaju marca este momento dizendo que se instaura o procedimento prévio de ofício, aqui no artigo 252. Parágrafo 1º, o início do procedimento exclui a espontaneidade, é o que eu estava alertando para você, da parte obrigada ao cumprimento das normas constantes da legislação tributária. Seguindo ainda, parágrafo 2º, o procedimento alcança todos os que estejam diretamente envolvidos e somente abrange os atos que o precederem, salvo se a infração for de natureza permanente, caso em que se estenderá até o encerramento da ação fiscal. Então veja, né? O procedimento de fiscalização, em regra, se refere a atos que já ocorreram. Apenas excepcionalmente, o procedimento de fiscalização se aplica a atos ocorridos depois do início da ação fiscal, mas isto é possível. Lembrando que o procedimento prévio de ofício, isso é sinônimo de
fiscalização, como eu pus aqui para vocês. Lembrando de novo que esse procedimento prévio somente se instaura no momento em que o sujeito passivo é cientificado do início da fiscalização, do início do procedimento fiscal. Ok? Bom, seguimos ainda no procedimento prévio de ofício, vendo o artigo 253 da Lei 1547 e 254. Artigo 253. O procedimento com a finalidade de exame da situação do contribuinte não poderá ultrapassar 120 dias, salvo em casos excepcionais, a critério da Diretoria de Administração Tributária, que dará ciência ao interessado da prorrogação antes do término do prazo anterior. Essa regrinha é muito importante que tem em Aracaju e você precisa saber dela para a sua prova. Lembra que eu te disse que é importante saber quando começa a fiscalização para que você saiba a partir do momento em que o contribuinte perdeu a espontaneidade. Aí o que nós temos na lei de Aracaju? Que o procedimento de fiscalização tem que terminar em até 120 dias. Se não terminar em até 120 dias, o contribuinte readquiriria a espontaneidade, ou seja, poderia pagar os tributos sem penalidade. Agora, a lei de Aracaju estabelece que, excepcionalmente, é possível que a fiscalização dure mais de 120 dias. Só que para isso, veja aqui comigo, deve haver uma autorização, uma concordância da Diretoria de Administração Tributária, sendo que a Diretoria de Administração Tributária vai dar ciência ao interessado da prorrogação e antes do término do prazo dos 120 dias. Legal? Isso é bem importante, hein? Porque a denúncia espontânea é um instituto muito relevante no direito tributário. A gente segue aqui. Bom, a prorrogação ocorrerá do dia seguinte à data do término do prazo anterior. Então, olha que você cientifique dentro do prazo de validade dos 120 dias da fiscalização, a prorrogação só vale a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo de 120 dias. O artigo 254 traz uma regrinha bem importante. Olha lá. A apreensão de livros, documentos, mercadorias e outros objetos para instruir o procedimento far-se-á sempre mediante termos circunstanciados, cumulados em um só documento ou não, com o auto de infração, observadas no que couberem as normas relativas à lavratura do auto de infração. Então, às vezes, para você poder comprovar a infração tributária, o auditor vai ter que apreender livros, apreender documentos. Isso é regra do jogo. Essa apreensão tem que ser feita mediante documentos formais. E esse termo de apreensão vai ficar junto com o auto de infração, já que está a ele vinculado. Beleza? Essa é a disciplina que nós temos na Lei 1547 sobre o procedimento prévio de ofício. Lembrando que esse procedimento prévio de ofício tem início com a ciência do início da fiscalização ao contribuinte e termina com a lavratura. Com a lavratura, com a confecção de lançamento, inicia-se o processo de ofício, que é o nosso próximo tema. Então, olha lá, o processo administrativo fiscal. Então, processo administrativo fiscal mesmo é com o processo de ofício. O procedimento prévio de ofício não é processo ainda, legal? É apenas a fiscalização. O processo administrativo fiscal em Aracaju se instaura efetivamente com a lavratura do auto de infração ou nota de lançamento distintos para cada infração. O artigo 256 vem trazer os requisitos do auto de infração ou da nota de lançamento. Esses requisitos são muito importantes porque a ausência de alguns desses requisitos pode levar à nulidade do auto de infração, que é muito prejudicial porque você deve se lembrar que o fisco tem um prazo para fazer o lançamento.
Se o fisco extrapola o prazo estabelecido para a confecção do lançamento, o fisco perde o direito de constituir o crédito tributário por decadência. Vamos ver quais são esses requisitos. Olha lá. A qualificação do autuado intimado, o local e a data da sua lavratura ou de sua emissão, a descrição circunstanciada dos fatos que justifiquem a exigência da obrigação tributária. Veja, o lançamento é um ato administrativo, é produto de um procedimento administrativo que é a fiscalização. O ato administrativo, você deve lembrar, o direito administrativo tem 5 elementos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Todo ato administrativo tem que ser motivado. A motivação do lançamento é tanto a descrição dos motivos fáticos, do que aconteceu no mundo, que levou a fiscalização a concluir que há obrigação tributária inadimplida e, portanto, fazer o lançamento para colocar essa obrigação tributária no papel, ou seja, constituir o crédito, e para justificar o lançamento, o fiscal também tem o dever de demonstrar as disposições legais que fundamentam a existência da dívida pelo contribuinte, né? Que se diz no Código Tributário Nacional é a definição da matéria tributável. É obrigatório no lançamento termos a definição da matéria tributável, ou seja, se identificar a base legal do lançamento. Seguimos aqui um pouquinho mais, olha lá, então, descrição circunstanciada dos fatos e a disposição legal infringida ou justificada da exigência da obrigação, né? Então tem que ter tantos motivos de fato, inciso 3, quanto os motivos de direito, inciso 4. Inciso 5, o valor do tributo reclamado, quando for o caso, porque às vezes há lançamentos apenas para indicar que você não tem direito a um benefício fiscal, ok? Então nem sempre tem crédito tributário, mas o normal é que tenha. Os prazos de recolhimento do débito com as reduções previstas em lei ou regulamento e o prazo para defesa ou impugnação. Ok? Esses são os requisitos. Ah, professor, eu tenho que decorar todos? Em princípio não, mas tem que entender a relevância desses requisitos constarem do auto de infração ou da nota de lançamento. Beleza? Continuamos o estudo aqui do processo de ofício. Artigo 262. Vamos falar de algumas noções gerais sobre o processo de ofício. Olha o 262. Na organização do processo administrativo fiscal, observar-se-ão subsidiariamente as normas pertinentes ao processo administrativo comum. É muito comum que a gente tenha essa disciplina, né, no processo administrativo fiscal dos entes federados. É muito comum que você tenha nos entes federados, e no âmbito federal não é diferente, você tem uma lei geral de processo administrativo. No âmbito federal é a lei número 9784. Legal? Então você tem uma lei geral de processo administrativo, mas tem uma lei específica para regular o processo administrativo fiscal, que no nosso caso é a lei 1547. Como a lei geral de processo administrativo costuma ter muitos princípios, ser mais ampla, essa lei se aplica subsidiariamente à lei do processo administrativo fiscal. Ademais, não está dito aqui na lei de Aracaju, mas é assim que funciona. No caso da Lei Geral de Processo Administrativo de Aracaju, não ser suficiente ainda para se resolver alguma omissão, alguma lacuna da Lei 1547, vai se aplicar de forma subsidiária. Se a Lei Geral de Processo Administrativo de Aracaju não resolver, aplica-se de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Beleza? Bom, artigo 263. É facultado ao contribuinte ou a quem o represente, né? Não o representante, a quem o represente, sempre que necessário, ter vista dos processos em que for parte. Você vê que tem alguns errinhos aí na lei, né? Algumas palavras que não estão exatamente corretas, mas eu vou corrigindo aqui para você, tá bom? Bom, então seja o contribuinte, seja quem o representa, lembrando que você não precisa de advogado, né? Para se defender em âmbito administrativo, é possível ter a vista dos processos. A vista é um direito que assegura o teu contraditório e a tua ampla defesa no âmbito administrativo. E lembre-se que a Constituição Federal garante, né, a todos os acusados em geral o contraditório e ampla defesa no processo judicial e administrativo. Portanto, é obrigatório
ter um processo administrativo fiscal, e neste processo administrativo fiscal deve ser garantidos o contraditório e a ampla defesa. Isso é muito importante. Legal? E as vistas, né? São um dos instrumentos para se garantir o contraditório e a ampla defesa. Artigo 264, os documentos apresentados pela parte poderão ser restituídos em qualquer fase, né, mas com S do processo, desde que não haja prejuízo para a solução, exigindo-se a substituição por cópias autenticadas. Né? A cópia autenticada faz a mesma prova que o original. Hoje, inclusive, nós já temos valor probatório por força de lei para documentos digitais. Né? Você pode ter até digitalização com força de cópia autenticada. No âmbito federal, hoje é assim que funciona. Legal? Então você não precisa ter só documentos originais como elementos de prova no processo administrativo fiscal. É possível restituir ao sujeito passivo se ele anexou algum documento original à sua peça de defesa, e aí nesse caso se tira uma cópia autenticada, autenticação essa que pode ser feita pelo próprio servidor público, não precisa ser uma autenticação em cartório, ok? Beleza. Seguimos um pouco mais ainda falando de noções gerais do processo de ofício em Aracaju, lembrando que esse processo é instaurado com a lavratura do auto de infração ou da nota de lançamento. Né? E aí começa o processo administrativo fiscal propriamente dito em Aracaju. Artigo 265. Pode o contribuinte, em qualquer fase do processo em que seja parte, pedir certidão das peças relativas aos atos decisórios, utilizando-se sempre que possível de processos reprográficos com autenticação por funcionários habilitados. Então o contribuinte tem direito a receber certidões que apontem o conteúdo das decisões proferidas nos processos. Legal? Isso pode ser útil para você fazer prova perante terceiro, né? Você fala, eu tive um auto de infração lavrado contra mim, mas eu já ganhei em primeira instância. Você pega a certidão e faz a prova dessa sua afirmação. Parágrafo 1º. Da certidão constará expressamente se a decisão transitou em julgado na via administrativa. Então, se for uma decisão ainda passível de apreciação em segunda instância, isso tem que constar da certidão e o trânsito de julgado também deve constar. Trânsito de julgado administrativo. Parágrafo 2º. Só será dada certidão de atos opinativos quando nos mesmos forem indicados expressamente os atos decisórios como seu fundamento. Atos opinativos são pareceres, ok? Então você dará uma certidão sobre a existência de um parecer, se aquele parecer, olha lá, for indicado expressamente como um ato decisório, né? E um ato decisório como seu fundamento. Bom, fechando essas noções gerais do processo de ofício, eu te trago aqui o artigo 266. Os interessados podem apresentar suas petições e os documentos que as instruírem em duas vias, a fim de que a segunda via lhe seja devolvida devidamente autenticada pela repartição, valendo como prova de entrega. Isso é importante para que o contribuinte tenha o protocolo, né, da sua defesa. Legal? Quando o contribuinte anexa documentos originais, também é interessante que o contribuinte, de alguma forma, fique com o recibo, né, relativo à entrega desses documentos, porque vai que esses documentos se extraviam dentro do fisco. E aí? Como que o contribuinte vai poder se defender em relação a isso se ele não tem uma prova que entregou esses documentos? Legal? Bom, com isso a gente termina as noções gerais de processo de ofício e a gente vai falar um pouquinho sobre nulidades no processo administrativo fiscal em Aracaju. Olha lá, só para a gente fechar, né, esse ponto do processo de ofício. Olha lá, são nulos os atos praticados por autoridade ou servidor incompetente. Então, o lançamento lavrado por alguém incompetente é nulo. Uma decisão de primeira instância subscrita por alguém incompetente é nulo. O recurso apreciado por autoridade incompetente é nulo. Beleza? Que mais que nós temos de nulidade? As decisões não fundamentadas. Por que as decisões não fundamentadas são nulas? Porque a Constituição Federal assegura a motivação das decisões judiciais. Isso é obrigatório.
E, portanto, uma decisão não motivada é uma decisão nula por afronta à Constituição Federal, que fala da motivação no processo judicial. Mas sem motivação, eu não consigo me defender. Então, mesmo que não exista na Constituição Federal uma norma expressa que determine que as decisões administrativas têm que ser fundamentadas, se entende que as decisões administrativas proferidas no bojo de um processo administrativo têm que ser fundamentadas para permitirem o exercício adequado do contraditório e ampla defesa pelo sujeito passivo. Muito bem. Artigo 259 traz uma regrinha muito importante sobre nulidade. Olha lá. A nulidade de ato não alcança os atos posteriores, salvo quando dele decorram ou dependem. Então, a nulidade é em um ponto específico, em um ato específico. E ela só contamina atos posteriores se forem imediatamente, diretamente ligados a ela. Por exemplo, se eu tenho uma decisão de primeira instância, e essa decisão tem uma nulidade, aí o contribuinte entrou com um recurso, e o tribunal vai julgar esse recurso, e julga que aquela decisão é nula, outra decisão vai ter que ser proferida e ela afetou o recurso. Legal? Porque o recurso dependia imediatamente dela. Tranquilo? Mas a ideia aqui é do mínimo prejuízo, de se aproveitarem todos os atos válidos já praticados no processo. Ok? Esse tema das nulidades vale para o processo, né, de ofício e também vale para o processo contencioso que nós começamos a estudar agora. Olha lá. Processo contencioso, instauração. Olha o que nós temos no artigo 267. Considera-se instaurado o litígio tributário para os efeitos legais, com apresentação pelo contribuinte de defesa ou impugnação, né? São dados aí como sinônimos, legal? Então a instauração é com apresentação de defesa ou impugnação em relação ao quê? Ao auto de infração ou nota de lançamento, auto de infração é para procedimento externo, né, de fiscalização. Também a irresignação do contribuinte pode se direcionar ao indeferimento de pedido de restituição de tributos, acréscimos ou penalidades. Então você pediu um tributo de volta, não foi dado. Você pode se defender em relação a isso, ok? E aí se instaura o processo contencioso. O processo contencioso significa que há litígio entre o fisco e o contribuinte, beleza? E também é possível a instauração de um processo contencioso quando ocorre a recusa de recebimento do tributo, acréscimos ou penalidades que o contribuinte procure espontaneamente recolher. Isso aqui é bem interessante. O Código Tributário Nacional se preocupou com este ponto. Quando a gente estuda lá no Direito Civil, a gente aprende uma regrinha muito legal, que quem deve alguma coisa tem o dever de pagar. E isso todo mundo sabe, né? O devedor tem o dever de pagar. Mas às vezes a gente não percebe, talvez você nunca tenha se atentado para isso, que o devedor, além de ter o dever de pagar, ele também tem o direito de pagar, o direito de se livrar daquela dívida. Ok? Quando você quer pagar algo e o credor não deixa você pagar, porque o credor, né, às vezes tem um sarcasmo, né, só de ver você como devedor ele já gosta, né? No âmbito do direito tributário não tem isso, tá? No âmbito do direito tributário, às vezes, se condiciona o recebimento do tributo a algumas situações que não são permitidas, como, por exemplo, exigir para o recebimento de um tributo que você pague outro tributo também. Não pode ter isso. Ou que você pague necessariamente com multijuros. Também não é possível. Tranquilo? Pelo Código Tributário Nacional, quando você tenta pagar um tributo e não tem sucesso, por uma resistência injustificada do fisco, você pode entrar com uma ação judicial. É a ação de consignação em pagamento, que é uma ação destinada exatamente para isso. Ok? Então, pelo Código Tributário Nacional, você se defende de uma situação dessa mediante uma ação de consignação em pagamento. Ocorre que em Aracaju, você, além de poder usar a ação de consignação em pagamento, que te é assegurada pelo Código Tributário Nacional, você também vai poder se defender em Aracaju por meio de um processo contencioso no âmbito administrativo. Compreendeu? Veja, né? O processo contencioso pode ser instaurado em decorrência dessa recusa, né,
no recebimento do tributo, acréscimos ou penalidades que o contribuinte procurou espontaneamente pagar. Legal? Aí temos aqui o parágrafo único. O pagamento do auto de infração ou pedido de parcelamento importa em reconhecimento da dívida, pondo assim fim ao litígio tributário. Óbvio. Se você pagou ou se você parcelou o tributo é porque você concorda com a existência da dívida. Se você concorda com a existência da dívida, não há motivo para ter um processo contencioso perante o fisco. Se você entrou com sua impugnação ou sua defesa, a sua impugnação ou sua defesa não serão apreciadas. Se você está com recurso em segunda instância, o seu recurso não será apreciado, porque você renunciou ao contencioso administrativo na hora em que você pagou ou parcelou a dívida tributária, objeto do lançamento. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a defesa ou impugnação do contribuinte. Então, olha lá. A defesa ou impugnação do contribuinte deverá ser apresentada por escrito no prazo de 30 dias, contados da intimação do ato respectivo, e sustará a cobrança do crédito até decisão administrativa final. Lógico. Quando você apresenta a sua defesa ou sua impugnação, você está falando para o fisco que eu não concordo com esta cobrança. Pelo Código Tributário Nacional, quando você apresenta uma defesa ou impugnação, você suspende a exigibilidade do crédito tributário. E, portanto, enquanto o fisco não te der uma resposta em relação à sua defesa ou à sua impugnação, o fisco não pode te cobrar, já que a exigibilidade do crédito estará suspensa e a lei de Aracaju apenas reconhece isso. Parágrafo 1º. E aí você tem um prazo de 30 dias, né, para apresentar a sua defesa ou impugnação. Decorrido o prazo fixado no caput desse artigo, ou seja, passando esses 30 dias, né, da ciência do lançamento, sem que o autuado apresente defesa, será ele considerado rével, lavrando-se o termo de revelia, expedindo-se a respectiva nota de débito, providenciando a inscrição na dívida ativa. Bom, se você no prazo de 30 dias se você não apresentar a sua defesa contra o lançamento no prazo de 30 dias, para o fisco você não vai ter litígio, você simplesmente deixou de pagar o tributo, e quando você deixa de pagar o tributo, que não há mais dúvida de que ele é devido pelo fisco, e não há mais dúvida nesse caso porque você não se defendeu, compete ao fisco passar aos atos de cobrança. Muitas vezes, muitos fiscos, antes de mandarem para a dívida ativa, abrem um período de chamada cobrança amigável. A Receita Federal, por exemplo, faz isso. Aqui, pela Lei 1547 de Aracaju, não existe cobrança amigável. Ou seja, você passou em Albis, você não fez nada. No prazo de 30 dias da ciência do lançamento, o fisco vai expedir a nota de débito para mandar para a Procuradoria inscrever em dívida ativa e entrar com a ação de execução fiscal. Ok? Bom, agora, apresentada defesa ou impugnação, será no prazo de 30 dias ouvido o autuante ou o servidor expressamente designado. Veja, a lei de Aracaju estabelece que o autuante tem voz no processo contencioso. Isso não é muito comum, então guarde isso aí para sua prova, que é um detalhe importante de Aracaju. Normalmente a fiscalização se manifesta no lançamento, tem a impugnação e vem o julgamento. Em Aracaju não, tem o lançamento, a defesa do contribuinte, manifestação do autuante e aí sim o julgamento em primeira instância. No artigo 269, nós temos que a defesa ou a impugnação será apresentada a repartição por onde tramita o processo, já instruída com os documentos em que se fundamentar. Esse é um ponto importante. As provas que embasam a defesa do sujeito passivo já tem que constar em anexo à sua defesa ou impugnação. Você não pode juntar as provas em momento posterior, exceto se for casos de impossibilidade de anexar as provas quando da apresentação da defesa ou impugnação. Ok? Bom, seguimos ainda falando de processo contencioso, mas agora sobre as provas. Vamos ver a disciplina jurídica da prova na Lei 1547. Artigo 270. Todos os meios legais, ainda que não especificados nesta lei,
são hábeis para provar os fatos arguidos. Inclusive, né, não tem nenhum meio de prova previsto na Lei 1547. Então, vai se usar as normas do Código de Processo Civil que estabelecem os meios de prova admitidos no nosso ordenamento jurídico, e a lista é muito ampla. Você pode ter prova testemunhal, pode ter prova documental, pode ter prova pericial, né? Você pode ter prova por interceptação, né, telefônica, interceptação ambiental. Tem muitos, né, meios de prova e você pode usar todos que são licitamente admitidos no direito brasileiro. Artigo 271 vai tratar da apreciação da prova, e essa regrinha é uma regrinha muito importante que sempre está presente nas leis reguladoras do processo administrativo fiscal. Olha lá, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção, podendo determinar a produção das provas, né, que entender necessárias, e, inclusive, se for o caso, solicitar à instância superior prova pericial. Então, aí é para decisão de primeira instância, tá? Então, a autoridade administrativa tem o seu livre convencimento em relação às provas. Esse livre convencimento é imprescindível constar da legislação de estados, municípios e da União em relação à atividade de julgamento administrativo. A livre apreciação é fundamental para que você preste, né, uma decisão adequada para o sujeito passivo. E nós temos essa previsão expressa aqui em Aracaju. Bom, se o julgador é competente para avaliar livremente as provas que são apresentadas, o julgador pode entender necessária a produção das chamadas provas de ofício, provas determinadas no interesse do julgador. E é isso que nós temos aqui, que inclusive podemos ter prova até pericial, que aí tem que ser solicitada para a instância superior. Artigo 272, a prova pericial será realizada por servidor indicado pela autoridade competente, que fixará prazo para apresentação do laudo pericial, atendendo ao grau da matéria a ser examinada. Eu chamo a sua atenção que a perícia no âmbito do processo administrativo fiscal de Aracaju será realizada por servidor. Então nós teremos um servidor público, né, realizando esta prova pericial, beleza? Não precisa ser necessariamente da Secretaria Municipal de Finanças, mas a ideia é que seja um servidor público. Por fim, fechando a disciplina da prova, eu trago a você o artigo 273. Procedida a perícia, será aberta a vista ao contribuinte e ao autuante, para no prazo comum de 15 dias pronunciar-se sobre os laudos. O que significa prazo comum? É que ele vai correr concomitantemente, tanto para o contribuinte quanto para o autuante. Legal? Bom, apresentada a impugnação, ou a defesa, né, por parte do sujeito passivo, essa defesa ou impugnação tem que ser julgada. Então vamos falar do julgamento em primeira instância, né? E aí a gente vê nessa figurinha, né, que os julgamentos ocorrem dentro do processo contencioso. E no processo contencioso nós temos julgamento de primeira instância e julgamento de segunda instância. Nós vamos estudar ambos aqui nessa nossa aula. Legal? Se você está gostando aí da aula, dá um like aí no vídeo, né? Para estimular a gente aqui a voltar a tratar de assuntos de Aracaju, né? Um concurso muito legal, boa remuneração, uma cidade muito boa. Eu recomendo aí que você preste essa prova. Legal? Bom, seguimos aqui, vamos falar então primeiro do julgamento em primeira instância. E a gente começa com o artigo 274. O julgamento do litígio tributário em primeira instância administrativa compete à comissão julgadora. Então existe uma comissão julgadora em primeira instância. Legal? Vamos ver a composição desta comissão. Olha lá, ela é composta e presidida pelo chefe da assessoria técnica da Secretaria Municipal da Fazenda. Este membro é um membro permanente, então o chefe da assessoria técnica sempre está na comissão julgadora. Olha lá, ele é um membro efetivo. E esta comissão ainda é composta por mais 2 auditores ou fiscais de tributos municipais em sistema de revezamento. Então aí não são membros efetivos, a gente tem um certo rodízio. A gente tem um membro permanente, quem é? O assessor
técnico aqui, né, o chefe da assessoria técnica da Secretaria Municipal de Finanças. Vamos ver a designação desses julgadores. Olha o parágrafo único. A decisão dos auditores ou fiscais de tributos municipais e as normas regulamentares que se fizerem necessárias ao fiel cumprimento do disposto no caput desse artigo devem ser expedidas pelo secretário municipal da Fazenda. Então, o secretário municipal da Fazenda que vai determinar os auditores que vão compor a comissão de julgamento e também tem a competência para expedir tipo um regulamento, né, da atividade de julgamento em primeira instância. Ok? Bom, o artigo 275 vem explicitar um pouco mais o que se entende como adequada fundamentação das decisões no âmbito do processo administrativo fiscal. Veja, as decisões devem ser fundamentadas, justificando-se a recusa dos argumentos invocados pelo contribuinte. Então, você tem que pegar os argumentos trazidos pelo contribuinte e apreciá-los, seja para acatar, seja para recusar todos os argumentos. E 2, justificando-se a decisão propriamente dita, com a citação dos dispositivos legais que lhes dão apoio. Então, além de você ter que contraditar, né, apreciar o que foi trazido pelo contribuinte na sua peça de defesa, se você utilizar ainda outros argumentos para fundamentar a decisão, você precisa colocar todos esses fundamentos na decisão. Ou seja, a decisão tem que ser fundamentada. Proferida a decisão em primeira instância, nós temos 2 recursos previstos na Lei 1547. Quais são eles? Olha lá, da decisão de primeira instância cabe 2 recursos, de ofício ou voluntário. Eu já vou te dar um panorama deles e nós vamos ver uma tabelinha comparando, né, o recurso de ofício e o recurso voluntário. Bom, recurso voluntário, como o nome já diz, você entra se você quiser. Quem pode entrar com recurso voluntário? O sujeito passivo. Então, quando o sujeito passivo perde a discussão na primeira instância, perde total ou parcialmente, o sujeito passivo pode levar o litígio para a segunda instância por meio do chamado recurso voluntário. Ok? Se o recurso voluntário é do contribuinte, o recurso de ofício é um recurso do fisco. O nome recurso de ofício é muito ruim, tá? Mas é um nome consagrado, tá até no CTN. Mas eu te explico o que é o recurso de ofício. Veja, é muito comum que decisões de primeira instância, no âmbito de contencioso administrativo fiscal, tenham um limite de alçada para exonerar crédito tributário em caráter definitivo em favor do contribuinte. É muito comum que decisões de primeira instância, proferidas no âmbito do processo administrativo fiscal, fiquem sujeitos a um reexame pelo órgão superior, pelo tribunal administrativo, quando exoneram o contribuinte de dívida tributária acima de um certo valor. E é exatamente assim aqui em Aracaju. Nós vamos ver até que o limite de alçada aqui é 0. Todas as decisões favoráveis ao contribuinte, proferidas em primeira instância, sobem para o tribunal, exceto quando se trata de erro de fato em relação ao IPTU ou a taxas. Beleza? Vamos ver uma tabelinha comparativa, né, entre o recurso de ofício e recurso voluntário. Olha lá. Recurso de ofício é cabível em decisões favoráveis ao contribuinte em qualquer dimensão. Teremos exceção apenas para erro de fato em lançamento do IPTU e lançamento de taxas. Legal? E aí se fala que formam autos apartados, né? No sentido de que esse recurso sobe para o Tribunal Administrativo em autos apartados, para se apreciar apenas o recurso de ofício. Já o recurso voluntário é cabível contra decisões contrárias, total ou parcialmente, ao contribuinte. Aí o contribuinte tem a possibilidade de recorrer à segunda instância. Por que o nomezinho recurso de ofício é ruim? Porque você falar que quem julgou uma causa a favor do contribuinte vai recorrer da sua própria decisão é um pouco estranho, né? Eu vou recorrer do quê? Eu acho que minha decisão está certa. O recurso de ofício, na realidade, é um necessário reexame da decisão pelo tribunal, pela segunda instância. Então o nome mais adequado seria reexame necessário, que é o nome adotado no Código de Processo Civil quando nós temos essa situação, ok? Mas no âmbito da legislação de Aracaju, assim como em grande parte dos estados, municípios e até da União,
esse nome recurso de ofício está consagrado, consta até no Código Tributário Nacional. Beleza? Bom, o recurso de ofício é interposto pela própria autoridade julgadora, já o recurso voluntário é interposto pelo contribuinte. O recurso de ofício não tem prazo, porque é um reexame necessário, não tem sentido ter prazo. Se diz que a autoridade que julgou em primeira instância deve mandar direto para a segunda instância, mas não tem um prazo estabelecido. Já o recurso voluntário tem prazo, olha lá, prazo de 30 dias. O recurso de ofício, como eu te falei, não se aplica aos erros de fato relativos a taxas e ao IPTU. Já o recurso voluntário se aplica a todos os tributos. Beleza? Esse quadrinho aí é para te ajudar, tá bom? Para que você consiga separar bem na sua cabeça a disciplina do recurso de ofício e a disciplina do recurso voluntário. Agora veja um ponto interessante em Aracaju que não está mais valendo, mas eu chamo a sua atenção. Existe em Aracaju a ideia, né, de garantia de instância para recurso voluntário. Olha o que nós tínhamos. Artigo 278, parágrafo único. O prefeito municipal poderá exigir garantia de instância para admissão de recurso voluntário de contribuinte. Esse dispositivo valeu durante muito tempo em Aracaju, tá? Foi revogado não faz muito tempo. Essa garantia de instância é uma medida que constava, né, em muitas legislações de processo administrativo fiscal no Brasil, inclusive no federal. E a ideia era assim, olha, se a pessoa pode recorrer para a segunda instância e não custa nada, a pessoa vai recorrer, ao menos com caráter protelatório. Então demora para que o crédito tributário vire efetivo dinheiro do fisco. Então a ideia de colocar garantia de instância para o recurso era para você já exigir, né, o oferecimento de garantia, para que o fisco, pelo menos, se ganhasse o litígio, já ficasse com alguma coisa. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa garantia de instância ofende a Constituição Federal, porque acaba afrontando o contraditório e ampla defesa, dificultando o exercício do seu direito de defesa. O Supremo decidiu isso em um caráter tão reiterado que saiu até uma súmula vinculante. Olha aí a súmula vinculante número 21, que determina ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou de bens para admissibilidade de recurso administrativo. Quando o Supremo julgou os casos que fundam esta súmula, foram todos casos no âmbito federal, ok? Mas a súmula não se restringe ao federal, porque se não pode ter garantia de instância no federal, não pode também no estadual nem no municipal, por isso que a súmula é bem genérica, ok? Legal. Agora vamos falar do julgamento dos recursos, né? Então olha lá. O recurso voluntário ou de ofício será julgado em segunda instância pelo Conselho de Contribuintes do município de Aracaju. Opa! Então já sei aí qual é o órgão de segunda instância, né? Qual é o órgão de segunda instância? Conselho de Contribuintes do município de Aracaju, e nós vamos estudar a composição desse Conselho de Contribuintes. Já está aí, ó. Artigo 281. O Conselho de Contribuintes compor-se-á de 6 membros, com a denominação de conselheiros e um presidente. Então tem 6 membros, 3 representantes do fisco, 3 representantes do contribuinte e um presidente. O presidente somente vota no caso de empate. Beleza? Artigo 282. Os membros do Conselho de Contribuintes serão nomeados pelo prefeito. Aí o que eu falei para você, ó, sendo 3 representantes do município, indicados pelo secretário municipal de Planejamento e Finanças, e 3 representantes dos contribuintes, cada um dos quais com seus respectivos suplentes. Legal? Então, nomeação pelo prefeito, 3 representantes do fisco, 3 representantes do contribuinte. Seguimos aqui ainda falando disso. Olha lá na composição, né? Temos 3 representantes do município, escolhido entre servidores públicos de reconhecida experiência em legislação tributária, em exercício na Secretaria Municipal de Finanças, então a tendência é que sejam os auditores de Aracaju, que representem o fisco no Conselho de Contribuintes. Do lado dos contribuintes, aí a indicação, né, é pelas associações de classe definidas no regimento interno do próprio Conselho de Contribuintes, sendo o mandato aí, ó, de 2 anos permitida a recondução. Beleza? Seguimos um pouquinho mais. Olha lá. O procurador-geral do município terá assento ao conselho, sem direito a voto, com funções definidas no regimento do Conselho de Contribuintes do município de Aracaju.
Para sua prova, não saia da Lei 1547, é só ela que cai. Então não se preocupe com as funções exercidas pelo Procurador-Geral do município de Aracaju no processo administrativo fiscal. Eu apenas te adianto que a Procuradoria defende os interesses do fisco. Beleza? Essa é a função da Procuradoria. Tranquilo? Seguimos. Vamos falar um pouquinho agora sobre o julgamento, já que nós já sabemos quais são as autoridades julgadoras. Olha lá, a decisão referente ao processo julgado pelo Conselho de Contribuintes receberá a forma de acórdão, cujas conclusões serão publicadas no órgão oficial do município com ementa, sumariando a decisão. Então o nome da decisão é acórdão, né? Quando nós temos decisão colegiada, no Brasil é muito comum que o nome seja acórdão, né? No sentido de que as partes acordam. Pode ser até não unânime a decisão, mas o nome da decisão é acórdão. Legal? E assim também é no Conselho de Contribuintes de Aracaju. Bom, olha o parágrafo 1º. As sessões de julgamento serão públicas e realizar-se-ão em dias e horários previamente fixados e divulgados pela Secretaria do Conselho. Por que é importante esse planejamento das sessões? Porque os patronos dos contribuintes, bem como os contribuintes, podem participar das sessões. As sessões, na realidade, são públicas, né? Sendo permitida a sustentação oral. Então, você pode participar da sessão, pode falar quando for julgado o seu processo. Então, você tem que ter uma ciência antecipada de quando o seu processo entrará em pauta. Legal? Seguimos um pouco mais. Parágrafo 2º. Sempre que necessário, poderão ser convocadas sessões extraordinárias, observadas as disposições do parágrafo anterior. Ou seja, eu posso ter sessão extraordinária, uma demanda muito grande de processos, tudo mais, mas para fazer uma sessão extraordinária eu tenho que ter cautela para que os sujeitos passivos envolvidos naqueles processos tenham a possibilidade de comparecer à sessão e de influenciar no julgamento. Isso é muito importante, sob pena de nulidade do julgamento. Ok? Bom, o artigo 287 fala do pedido de reconsideração, que seria quase, né, se a gente fosse fazer assim uma analogia, quase uma terceira instância. Olha o que nós temos. Das decisões não unânimes do Conselho de Contribuintes, caberá pedido de reconsideração no prazo de 30 dias, contados da publicação a que se refere o artigo anterior, né? Da publicação da decisão. O pedido de reconsideração vai ser reapreciado pelo próprio Conselho de Contribuintes de Aracaju, não tem um outro órgão julgador. Só que nesse caso o presidente vai participar, nós vamos ver aqui. Olha lá, o julgamento do pedido de reconsideração limitar-se-á à parte não unânime da decisão, já que o pressuposto para o cabimento do pedido de reconsideração é não ser unânime a decisão do Conselho. Se a decisão for unânime, acabou. Ela transita em julgado administrativo. Se a decisão não for unânime, cabe o pedido de reconsideração no prazo de 30 dias. Muito bem. Olha o artigo 288, né? Da Lei 1547. Olha lá. O Conselho de Contribuintes não pode decidir sem a presença mínima de metade mais um do total de seus membros. Então, o quórum mínimo para deliberação do Conselho é de 4. Legal? Porque são 6 conselheiros, mais um presidente, tem que ter mais da metade, então você precisa de 4 conselheiros para haver deliberação, para haver julgamento. Agora, no pedido de reconsideração, aí tem que estar todos. Por isso que é legal pedir de reconsideração, né? Porque às vezes o seu recurso foi julgado por 4, por 5 conselheiros, não estavam todos. E foi não unânime. Quem sabe juntando todo mundo você não ganha. Beleza? Lembrando que o presidente só vota no caso de empate. Bom, parágrafo único do artigo 288, já caminhando aqui, né, para o finzinho da nossa aula, lá, será permitido o ingresso das partes interessadas nas reuniões do Conselho de Contribuintes do município, por ocasião dos processos a serem apreciados naquela data e que lhes digam respeito. Por isso que é tão importante a divulgação prévia da pauta, né, para que os contribuintes possam se planejar para participarem das sessões em que seus processos serão julgados. Bom, por fim,
o último artigo que nós vemos da Lei 1547 se refere à execução das decisões condenatórias. Veja, o contribuinte pode ganhar no processo administrativo fiscal. Se ele ganhou, a decisão não é condenatória, o crédito tributário é extinto e acabou. Agora, se o contribuinte perder, aí a decisão condenatória vai ter que ser executada. A execução da decisão no processo administrativo fiscal que o contribuinte perdeu é tratada neste dispositivo. Então veja o que faz o fisco. Transitada em julgado a decisão condenatória, o processo será enviado à repartição de origem para que, conforme o caso, sejam adotadas as seguintes providências. Primeiro, intimação do contribuinte e do fiador, se houver, para que recolha o débito e seus acréscimos em 30 dias. Então, nesses 30 dias, você ainda não vai mandar para a dívida ativa, procuradoria, você vai esperar para ver se cai o pagamento. Tudo bem? Não é bem uma cobrança amigável, porque não existe essa fase prevista expressamente em Aracaju, mas é quase como se fosse, tá bom? Você não manda direto para a dívida ativa, você manda a decisão para o contribuinte, intima para pagamento no prazo de 30 dias, sob pena, aí sim, de inscrição em dívida ativa, irregularidade fiscal e uma posterior execução. Agora veja, além disso, né, você intima, é o aspecto mais importante de uma decisão condenatória, é você intimar o contribuinte para o pagamento e também o fiador, se houver. Nós temos a segunda consequência, a conversão em renda do depósito em dinheiro. É possível que você, no âmbito do processo administrativo, tenha realizado o depósito do litígio em dinheiro perante o fisco. Você fala, mas para que eu faria isso, professor? Bom, quando você faz o depósito do montante integral do tributo discutido, você suspende a exigibilidade. Ah, professor, mas eu já estou me defendendo, eu já suspendi a exigibilidade pela defesa. Verdade. Mas o depósito também suspende. Mas você não deposita para suspender não, porque você já suspendeu com a tua defesa. Você deposita porque a partir do teu depósito não tem mais juros. Compreendeu a importância do depósito? Não tem mais juros. Então você faz o depósito administrativo. Só que, se você perder o litígio, esse seu depósito vai ser imediatamente convertido em renda, né? Para não ser convertido em renda, você vai ter que correr no judiciário, entrar com uma ação e pedir que não ocorra a conversão, porque a Lei 1547 é clara, né? Se houver um depósito em dinheiro, esse depósito vai ser convertido em renda. Por fim, há a previsão da venda dos títulos dados em garantia, né? Se for o caso, né? A venda dos títulos dados em garantia, se for o caso, né? Convertendo-se o valor desses títulos dados em garantia em renda. Então você vende os títulos dados em garantia e converte em renda o valor dessa venda. Beleza? Bom, com isso nós terminamos o estudo do processo administrativo fiscal em Aracaju. Eu te convido de novo aí no site da Qualis Concursos, pegar o material de apoio aqui desse evento que vai te ajudar e te convidar a vir estudar conosco. Nós temos um curso com 20 aulas sobre a legislação tributária de Aracaju que vai ajudar você para a sua prova, né? É um curso focado, específico. Eu gravei para você. Você vai ver todos os detalhes da lei de Aracaju. Se você pegar a lei 1547 só para ler, você vai perder tempo, beleza? Então eu te convido, vá no site da Qualis Concursos e conheça os nossos produtos, notadamente o curso que nós temos de legislação tributária para o município de Aracaju, que eu gravei as aulas para você, e também o curso de Informática e TI, gravado pelo professor Vinícius Guinanti, também focado no edital de Aracaju. Legal? Eu agradeço muito a participação de todos e te convido a continuar acompanhando os eventos da Qualis Concursos essa semana aqui no nosso canal do YouTube. Um abraço para você, bons estudos e até a próxima.